que aconteceu ontem foi inacreditável. Porque o Flamengo, o volume de jogo do Flamengo, e aí eu vou falar para vocês, eu arrisco dizer que os caras não querem 2 brasileiros na final. Eles não querem o brasileiro do lado do Flamengo, que eles sabem que tem São Paulo do lado, mesmo com a LDU, deve ganhar no Morumbi e tal. Eles sabem que a chance de um brasileiro chegar ali, o River já tinha perdido em casa, era enorme um brasileiro chegar do lado de lá. Eles não querem o Flamengo na final. Isso ficou muito claro, eles não querem o Flamengo na final. Eles não querem 2 brasileiros na final. E o que fizeram ontem foi um escárnio, um absurdo, uma vergonha, porque o Flamengo começa com um volume de jogo inacreditável que surpreendeu todo mundo. Até o mais otimista dos flamenguistas não esperava 2-0 com menos de 10 minutos. E aí faz 2-0 com um volume de jogo monstruoso, chega o Pedro, quase faz o terceiro, o Samulino quase faz também, poderia estar 4-0 ali em 20 minutos de jogo, e os caras estavam tontos. Os jogadores do Estudiantes se olhavam assim, o que está acontecendo? Nós vamos tomar 3-4 no primeiro tempo. E o torcedor do Flamengo pensava a mesma coisa, vai ser goleada, vai ser tranquilo, vai ser uns 8, vai poder até jogar todo mundo contra o Vasco e o time misto para lá para a Argentina. Porque a impressão que dava era essa. Só que vale a gente ressaltar isso, que eu só tô vendo o pessoal falar do final do segundo tempo. Começaram a encher o Flamengo de porrada. Carrinho de frente, carrinho no Arrascaeta que era para vermelho, pênalti não dado, uma atrás da outra, e amarelo, distribuindo amarelo para os jogadores do Flamengo. E não dá falta nenhuma em cima do Flamengo, dos jogadores do Estudiantes. E deixa correr, arrogante com os jogadores do Flamengo. Ele moldou o jogo. O cara picotou, moldou, fez o que ele queria no jogo para amarrar o Flamengo. E a situação do Flamengo, o jogo foi ficando um pouco mais morno. Ali, o primeiro tempo acabou, mas com o Flamengo jogando muito melhor. Aí, segundo tempo vem, e eu já percebi ele buscando ali umas faltinhas para os Estudiantes, eles deixando de marcar algumas coisas a favor do Flamengo e tudo mais. Aí vem a cereja do bolo. Porque o jogo está 2-0, é um placar bom, é um placar interessante, eles estavam desesperados. O Flamengo consegue chegar, tem um pênalti que a bola bate na mão do jogador do Estudiantes dentro da área, com o braço aberto. A imagem é clara, todos viram, todo mundo postando. A mão aberta, não ele abriu para aumentar a amplitude. A mão aberta, o braço aberto, bola na mão. Depois disso, o jogador do Estudiantes chuta o pé do Plata. Não teve nada de solado. Ele chuta o pé do Plata na linha. Não tá fora, não. Tá na linha. Eles não traçaram linha e falaram que tava fora. Tinham duas situações de pênalti para eles revisarem. E eles falaram que não podiam revisar, porque a Comebol, ela é conivente com essa putaria. Desculpa o palavrão. Ela é conivente com isso. Ela é conivente com essa armação que a gente vê no futebol. Com um juiz que vem para cá, um quarto árbitro, e manda. E a leitura labial tá aí, se vocês quiserem ver. O Veloso já mostrou, já postou. O quarto árbitro falando, e ele vai e ainda avisa os outros, olha, tem que tirar, é o Roman, tira ele, aí o cara vai, mas não, tem cartão, cara, tira ele, tá fazendo falta. Meu irmão, a leitura labial é clara, olha a mão, isso é um absurdo. E na sequência, a falta no Plata, as duas jogadas são dentro da área, tá na linha ali, ó, o pé dele tá ali, ó, se você traçar ali, você ia ver que ele tava na linha, eles inventaram que não tinha como traçar, porque não tinha nada ali, que na verdade não tinha que ver o VAR, porque era só cartão amarelo. Cara, isso é uma vergonha. Ele conseguiu fazer uma das coisas mais incríveis que eu já vi na história do futebol. O cara conseguiu transformar um pênalti para um time como uma expulsão contra esse time. E aí, na sequência, saiu o gol dos caras numa bola com mão. O jogador, olha lá, vocês estão vendo na imagem ali, o jogador aí, aqui de baixo, do canto direito de baixo. O jogador abre os braços, domina a bola com a mão, dentro da área, no cruzamento, a bola sobra, sai o gol do Estudiantes, tem participação direta com o braço aberto, aumentando a amplitude, ou seja, pênalti que não foi dado, era 3-0 Flamengo, chance de 3-0, a gente pode cravar que seria 3-0, e não tomava aquele gol, não existia esse gol, não existia a expulsão, o Flamengo poderia até ter feito mais um gol, porque estaria com o mesmo número de jogadores e jogando ali com a força da torcida no finalzinho, poderia fazer mais um gol, então foi um grande absurdo. Um jogo que era para ser 3 ou 4-0, foi 2-1, levaram o jogo, a decisão para lá, para La Plata, né, para Argentina, sabendo que eles querem
e eu falo isso com toda certeza, sou eu, Gabriel, não bota placar no meio, não. Sou eu, Gabriel Reis, para parar as rubro-negro. Eles, no íntimo deles, nem íntimo, né? Você percebe isso claramente. Eles não querem de novo do brasileiro na final. E o que fizeram ontem foi uma operação, uma sacanagem. E negócio de trocar o cartão, tirar o cartão do Plata, não recupera nenhuma das atitudes que aconteceram, das situações que aconteceram. O Flamengo foi muito prejudicado. E essa reparação aí não vale de nada essa reparação. Ela não vale de nada essa reparação. Mas já que reparou, quem vai decidir lá é o Plata, porque é Estudiante de La Plata. Eu concordo com tudo que falou o Papa aí. Praticamente tudo, né? Também acho que a grande lambança aí é o seguinte. Esse lance da expulsão do Plata, não tem como o cara não chamar. Tem muita coisa junto ali, tem muita justificativa pra chamar. Não é só, não é o segundo amarelo. Amigo, tem um toque de mão, tem um possível pênalti. Eu confesso que não dá pra ter conclusão se foi em cima da linha, se foi fora da área ou não. Mas eles nem traçaram a linha, meu irmão. Mas traça a linha, ou então, não temos a linha, chama o árbitro. Olha aqui, a gente não consegue decidir. Vê o que você acha. Vê o que você acha. Se foi dentro ou se foi fora. Olha, tem o toque de mão aqui. Quer dizer, tinha muitas formas dele ir ao VAR e rever que, no mínimo, o Plata não fez falta nenhuma, então não merecia ser expulso. Então, no mínimo, na pior das hipóteses ali, o Plata, ele não teria marcado pênalti, digamos, né? Nem no toque de mão e nem ali no chute em cima da linha, mas não teria expulsado o Plata. Ele teria voltado atrás, pelo menos na expulsão. E aí talvez o gol não saísse do Estudiantes, provavelmente não sairia. Eu acho que a única coisa que tem que acrescentar aí, o Papa, concordando com o escândalo que foi esse erro aí, eu tuitei sobre isso ontem, escrevi sobre isso publicamente. A única coisa que eu tenho a acrescentar, né, é o seguinte: acho que o Plata também protagonizou um lance anterior que era passível de expulsão real, né? Ele foi expulso num lance injusto, mas ele poderia ter sido expulso minutos antes. Foi no segundo tempo. 11 lance, minutos, né? Do segundo tempo. 11 do segundo tempo, quando ele realmente pisou, sem querer ou querendo, aí não dá pra saber, mas ele pisou acima do tornozelo do jogador adversário. Então, dito isso, eu acho que tirando esse momento aí, o Flamengo foi amplamente, depois disso aí, prejudicado nesse lance. A gente nem sabe se o árbitro, de repente, recebeu a dica, podia ter expulsado, não expulsou, aí ele quer compensar, né? Não deu nem amarelo. Aí o cara faz uma cagalhofança dessa, pra tentar compensar, né? Porque ele erra a primeira vez, aí se por acaso ele tentou corrigir, ele consegue fazer dois problemas, né? Duas cagadas simultaneamente. Porque na outra ele não deu nem amarelo. E acho que o grande ponto, assim, a gente, toda rodada, a gente debate muito, independente de campeonato, a gente acaba debatendo muito a arbitragem. Agora, o lance do Plata é escandaloso. Porque, assim, é o lance onde ele recebe a falta. Eu acho que não tem nem como dizer que ele comete a falta. Assim, não chega próximo. E a gente está no período do VAR. Esse lance, sem VAR, se fosse na década de 90, se o árbitro marca uma falta nesse lance, dá amarelo e expulsa, já seria um absurdo. Aí a gente só tem que entender um pouquinho como o VAR pode participar disso. Porque também não é todo lance, né? Então, assim, o caso da mão do jogador... você poderia, se ele vai pelo menos para revisar qualquer tipo de lance, qualquer um, poderia ter sido toque na mão, se ele vai revisar um possível pênalti no Plata, ele poderia mudar a decisão dali. Exato. A partir do momento que ele vai ao VAR, ainda que ele não fosse ver necessariamente se foi para amarelo ou não, porque mas ele acaba vendo. Ele acaba vendo que o Plata sofreu a falta, né? A gente já falou disso aqui, Garoni. Já falamos disso. A questão pode ele marcar a falta fora da área? Fui chamado para ver o pênalti. Não, falta da área, fora da área não, mas ele ia tirar o cartão do Plata. Ele ia fazer assim, ó. Não, a questão é, o VAR chamaria ele para dizer, ó, tem um possível pênalti aqui, avalia. Aí ele vai ver e falar assim, não foi pênalti, mas foi falta no meu entender e falta fora da área. Poderia. Deveria. Seria uma revisão de pênalti, entendeu? Então tá explicado. É isso. Ele poderia fazer uma revisão de pênalti pelo toque na mão ou pelo chute. Porque quem chega chutando é o jogador do Estudiante. Então, assim, teria que ter uma revisão. É um absurdo já o árbitro de campo considerar isso uma falta do Plata e para amarelo. E é mais absurdo ainda o VAR não fazer uma revisão nem do toque da mão, ainda que ele desconsiderasse qualquer outra coisa, mas ele tinha que ir lá fazer a revisão. É o que a gente debateu aqui sobre a questão a gente até brincou agora, né, de você fazer o desafio ali. Como é que é necessário algo nesse sentido para você tirar da mão da arbitragem esse poder absoluto que ele tem sobre o jogo? Porque você tem 22 caras jogando e tem um cara lá no meio que a decisão dele prevalece e muda um jogo de futebol. E aí eu volto lá atrás. Concordo, inclusive, que o Plata poderia sim ter sido expulso de cara naquele lance no pisão do calcanhar. Até porque eu acho que o lance do primeiro cartão do Plata também não foi para amarelo.
Talvez não tenha sido nem falta, inclusive. Mas aí é um lance muito mais discutível. Que aí eu posso achar que é para vermelho, o outro vai achar que é para amarelo, e tudo bem. Agora, esse lance não foi nem falta do Plata. Ele acaba sendo expulso. Para mim, a arbitragem Ele sofreu a falta? Não foi falta. Ele sofreu a falta ainda. É um absurdo. E aí eu concordo com o Papa em outra coisa. Na verdade, isso não é que não querem o Flamengo, e concordo com o que o Papa falou. Há muitos anos, todos nós que acompanhamos futebol há muitos anos, a gente sabe que a arbitragem em Libertadores não gosta de brasileiro. A gente pode listar por N Garoni, aqui, quantas finais, não sei se porque nós somos mais distantes de tem? todos eles em relação à cultura, em relação à língua, sei lá. O Brasil, ele tem algo ali que o pessoal normalmente não gosta da gente, não é pessoalmente, não gosta no sentido do futebol ali. É quase que eles contra a gente. Sempre foi assim. E aí a gente vê claramente isso acontecer dentro da Libertadores de maneira constante. E a arbitragem toda ali foi nesse sentido. Até acho que quando o Plata não recebeu o cartão nem amarelo naquele pisão no calcanhar, acho que de uma certa maneira me estranhou. E aí depois talvez tenha sido realmente uma compensação e aí vira uma lambança absoluta no jogo. Ô Garoni, quantas finais tivemos com brasileiros nos últimos 6 anos? Todas, muitas, né? Todas. E Todas. Algumas só com brasileiros. Flamengo, olha só, foram 6 finais com brasileiros, sendo que dessas aí, Flamengo e Palmeiras fizeram 5. Flamengo fez uma com o Palmeiras que eles ganharam, o Flamengo fez uma com o Atlético Paranaense que ele ganhou, fez uma com o River Plate que ganhou. O Flamengo fez 3 finais em 6 anos. Botafogo e Atlético Mineiro fizeram outra, o Botafogo ganhou. O Palmeiras fez outras 2 com o Santos. Sim. E com o... Não, foi o Fluminense. A outra foi o Fluminense. O Fluminense e Boca. Exatamente. Então, são 6 finais. As 6 finais, últimas 6 finais, tem brasileiros, sendo que dessas aí, 4 foram brasileiros. Com 2 brasileiros na final. Só 2 tiveram um argentino, o River e o Boca. Eles não aguentam mais ver brasileiro campeão. E todos os brasileiros foram campeões, e eles não aguentam ver brasileiro. O campeonato não é bom. Fazendo final brasileira na Libertadores. Eles não aguentam mais. Na visão de mercado, assim, talvez até para eles não seja interessante, entendeu? E aí você, não tô falando que existe realmente uma corrente, mas sempre teve uma tendência em Libertadores, em jogos sul-americanos, a ir contra o futebol brasileiro de maneira geral. E a gente olha que no momento que está o futebol brasileiro em relação aos outros sul-americanos, para mercado, olhando como mercado, não é interessante você ter todo ano basicamente só brasileiros jogando decisão. Não é que tem um brasileiro, normalmente tem 2. Então, assim, e aí você vê uma arbitragem dessa, não tem como você achar que uma coisa não está ligada na outra. Porque uma coisa é acontecer dentro do campo, é alguém vencer e tá tudo bem. Agora, isso aí é um lance, para mim, é muito esdrúxulo. Vai muito além do que a gente está acostumado a ver na arbitragem de maneira geral. E ainda tem outra, né? Eu queria ouvir o Bandeira também. Vou passar pro Bandeira aqui também. Quero passar para ele. É importante a Raíza comentar. Ela fez um collab comigo hoje no Insta, postou até você ir lá. A Raíza postou mostrando jornalistas e torcedores de vários clubes diferentes, todos inconformados, sem entender como pôde acontecer essa situação, né, Raíza? Exatamente. Eu acho que é o que a gente até comentou mais cedo no nosso grupo. Se a gente pegar o jogo, veremos uma arbitragem muito ruim, horrível, de nível baixíssimo, o que é um absurdo para quartas de final de Libertadores, um confronto entre Flamengo e Estudiantes. Estudiantes tem 4 Libertadores, o Flamengo tem 3, 2 times de muita tradição, jogo grande, mata-mata, quartas de final, nível da arbitragem baixíssimo. Mas esse lance especificamente, né, porque tem outros lances que a gente pode discutir, gera um debate, aí a gente vai achar uma coisa, outra pessoa vai achar outra, tem interpretação, tem isso e aquilo. Mas esse lance é um grande absurdo, né? E eu acho que deixou todo mundo estarrecido. Eu vi muitos comentários de jornalistas que cobrem outros clubes, de até torcedores de outros times, estarrecidos com esse lance. Porque, gente, vou ter que repetir aqui, o Plata sofre a falta. E a gente não sabe se a falta foi dentro da área ou se foi fora da área. Nem se traçou linha, né? Da nossa perspectiva, fica difícil a gente saber. O pé tá batendo ali, parece que tá dentro da área, parece que tá na linha. O pé, a hora que... eu falo da nossa perspectiva, né? Parece, aquela coisa do olho, né? Do nosso olho. O olho e tem a mão parece antes. que foi ali, na linha, em cima da linha. Tem o lance de bola na mão antes, tem uma série de situações envolvendo esse lance que torna tudo ainda mais absurdo, né? E, de novo, tirou o cartão, o Plata vai poder jogar o próximo jogo, mas o dano causado
por deixar o Flamengo com um jogador a menos dentro de campo, não vai ser reparado. Não tem como, não vai ser reparado. Já foi, passou. Então, assim, foi tudo um absurdo. Eu só posso pensar que o VAR não estava ali. O cara do VAR estava dormindo, ou foi no banheiro, porque deixar acontecer o absurdo que aconteceu, Não, esse tipo de lance... Ele estava e teve a comunicação. Ele estava, teve a comunicação e ele, em momento algum, falou nada. Ali é o seguinte, gente. Ali e a Conmebol ainda não falou de punição, Comebol divulgou, né? Tem que afastar, mas a Conmebol divulgou o áudio do VAR. Mas ela divulgou o áudio do VAR e dá para ver que eles estavam se comunicando ali e mandaram seguir.